E com relação ao Abel, o Abel passou do ponto realmente nesse episódio do celular, mas eu vejo em relação ao Abel, por parte de alguma da imprensa, grande parte da imprensa, uma perseguição, até uma certa maldade, uma certa crueldade por ele não ser brasileiro. Porque o Tele Santana também era mal criado com os repórteres. O Vanderlei Luxemburgo, até hoje, é extremamente mal criado com os repórteres, grosseiro. Ele vive, desculpa o termo, vive dando patada aí nas entrevistas e não se fala nada. O Abel tem duas questões. Primeiro, a questão da nacionalidade. É isso. E aí tem gente que chama o Abel de tudo quanto é nome, né? Então, assim, chama o Abel de colonizador, de Zé Mané, e jornalista competente, jornalista Com, já experiente, com cara com décadas. bagagem, Com de décadas. cabelo, Eu sei quem você está falando, não vou falar, porque de cabelo mas eu sei quem branco, você de está falando. cabelo, isso, de cabelo branco, com a gente que tem história, gente que tem nome e que com todos os méritos fez um nome bacana. Zé Mané, Xenófobo. colonizador, Xenófobo. hã? Isso, Xenófobo. xenófobo, Eles de avaliam monte. até. Eles avaliam. Tem uma jornalista, com todo respeito, ela recebeu xingamentos que nada justifica, mas ela avaliou até a forma como ele estava sentado numa Não, coletiva. Agora tem isso. Tem jornalista agora que analisa a postura do entrevistado. É jornalista de postura na cadeira. Então, se eu tiver um pouquinho mais relaxado aqui, assim, porque eu tô aqui na sacada aqui da minha casa, então eu não tive uma postura legal. Pô, o Oswaldo foi arrogante lá no programa no Bem Boleiros lá com o André. Então tem que tomar cuidado com a postura. Então, assim, é muita coisa, muita perseguição. É muita inveja, né? É muita inveja, é muito ciúme, infelizmente, é muita coisa eivada aí por a questão de quem é, do cara que é, e também, assim, vai muito também pelo clube que dirige, pelo clube que dirige. Eu sempre digo isso. Se o Abel Ferreira fosse técnico de um ou outro dos grandes clubes aí, que são os preferidos por grande parte da imprensa, a conversa ia ser completamente outra. Porque, inclusive essa moça que criticou a postura do Abel, do jeito, ela foi extremamente, não vou dizer ofendida, mas ela foi pelo Vanderlei Luxemburgo, ela foi de alguma maneira até afrontada num determinado programa e o apresentador do programa fingiu que não viu, olhando para o chão, aquela coisa toda. Mas se for o Abel Ferreira, se é o outro treinador, aí a conversa é diferente. E nesse dia, inclusive, essa moça que falou da postura do Abel fez uma colocação impecável em relação ao Vanderlei Luxemburgo, da grosseria, da agressividade do Vanderlei. Eu conheço o Vanderlei há 35 anos. O Vanderlei ele é mal criado nas entrevistas. Se você faz uma pergunta mais contundente, ele vem para cima. Ele leva para o lado pessoal e vem para cima. E ele bate boca. E ele deixa sempre o repórter numa situação constrangedora, induzindo as pessoas que o repórter está fazendo aquela pergunta porque ele não gosta do clube que ele dirige, no caso agora o Corinthians. Então ele faz de uma maneira assim. E nesse programa ela fez uma pergunta, o Vanderlei falou algumas coisas, subiu inclusive o tom de voz, e o apresentador do programa olhou para o chão tal, e ficou absolutamente na dele. Minha cachorrinha está latindo aí, desculpa aí, galera. É a Luna que está aqui. Então, assim, eu vejo muito disso. Há situações em que seguramente o Abel passa, o Abel é chato, ele passa do ponto sim, sem dúvida nenhuma, mas muito também que se fala em relação a ele é por conta dessa coisa dele ser estrangeiro e também por conta de não estar dirigindo um dos dois clubes queridinhos de 90% da imprensa do Brasil. Porque eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese aqui para você. 90% da imprensa no Brasil, 90%, eu vou colocar a imprensa de São Paulo, 90% da imprensa de São Paulo, marca essa aí no teu caderninho, Sim. 90% da imprensa de São Paulo humilha o Santos, bate pesado demais, agride fortemente o Palmeiras, passa pano para o São Paulo e morre de medo do Corinthians. Eu vou repetir: 90% da imprensa esportiva do estado de São Paulo e da capital humilha o Santos,
não sabe que o Santos é um dos responsáveis por o Brasil ter 3 títulos dos 5 mundiais, não sabe da história do Santos Futebol Clube, humilha o Santos, bate doído no Palmeiras, passa pano pro São Paulo e treme de medo no Corinthians. E se você levar para o Rio de Janeiro, só muda os clubes. Humilha o Botafogo, bate doído demais no Vasco, passa pano pro Fluminense e treme de medo no Flamengo.